Kazu Miura atingiu 40 temporadas no profissional. Sim, você não ouviu errado. Não são 40 anos de idade, são 40 jogando. Até porque de idade ele tem 58. E pensar que isso tudo começou no Brasil deixa a coisa ainda mais legal. Kazu foi o primeiro japonês a jogar por aqui e estreou no Santos em 1986. Foram apenas 2 jogos e um rápido empréstimo para o Palmeiras, disputando a Copa Kirin lá no Japão. Ainda em 86 passou pelo tradicional Matsubara, clube paranaense de origem nipônica, e depois, em 87, acertou com o CRB. Lá em Alagoas chamou muita atenção pela sua origem e habilidade, obviamente aproveitou para curtir também. Olha aí o homem de bug. Em seguida foi para o 15 de Jaú e num jogo contra o Corinthians se tornou o primeiro japonês a marcar no futebol brasileiro. Foi o primeiro gol da sua carreira também. Seu próximo passo foi no Coritiba e é aí que a coisa começa a emplacar mesmo. Jogou bastante, marcou seus gols, foi evoluindo suas habilidades e ainda foi campeão paranaense. Detalhe que em 89 ele jogou justamente contra a seleção japonesa em pleno Couto Pereira, numa época em que defender os Samurais Azuis era apenas um sonho. Em 1990 chegou a hora de retornar ao Santos, ainda jovem, porém com mais casca. Marcou contra o Palmeiras e ainda fez esse golaço na Vila Belmiro, belo chute. Mas a passagem acabaria rapidamente, porque o atacante ganhou a oportunidade de voltar para casa assinando com o Tokyo Verdy, que na época era Yomiuri FC. Kazu se destacou demais e foi bicampeão da liga que na época chamava JSL. E é importante falar que esse era um momento de virada na história do futebol japonês, que ainda nem era profissional. Porque o Zico chega em 91 e o impacto é gigante, atraindo patrocinadores e popularizando o esporte. Aí em 93 criam a J-League, a liga profissional do Japão. Yomiuri virou Verdy Kawasaki e Kazu continuou voando em campo. Uma temporada de artilheiro para ele, que manteve o clube no topo. A final do campeonato foi um verdadeiro encontro de lendas, Kazu vs Zico, e o japonês levou a melhor. No lance do pênalti no jogo de volta, o Zico catimbou e foi expulso, já Kazu não perdoou e sacramentou a conquista. Kawasaki, primeiro campeão da J-League, Kazu artilheiro com 20 gols e MVP da competição, desbancando Zico e Lineker. Ele definitivamente era um astro do futebol japonês. Na segunda temporada, Kazu continuou com a finalização afiada, mas seus recursos estavam muito além disso. Tinha pedalada, drible em velocidade, cavadinha para completar dessa vez 16 gols, e só não foi mais porque apareceu uma oportunidade de elevar seu nível no verão de 94, quando acertou com o Genoa da Itália, por empréstimo, se tornando o primeiro japonês a jogar a Série A. Na sua estreia deu azar e num choque com Franco Baresi acabou quebrando o nariz. 2 jogos depois de voltar, marcou seu primeiro e único gol contra a Sampdoria. No resto da temporada alternou bastante entre banco e time titular. Em 95 retornou ao Kawasaki para jogar a segunda fase da J-League. E óbvio que ele voltou voando, 23 gols para o craque que dessa vez ficou com o vice-campeonato depois de perder para o Yokohama Marinos. No ano seguinte, o número também se repetiu, 23 gols, artilheiro da liga, mas o time estava mais em baixa e no formato tradicional dos pontos corridos, ficaram em 7º lugar. Em 97, quando tinha 30 anos, começou a apresentar uma queda. As lesões prejudicavam demais e Kazu ia perdendo o ritmo. Já não era titular absoluto e começou a jogar um pouco mais recuado. O clube também perdeu investimento e a relação Kazu e Kawasaki Verdy terminou no fim de 1998. Seu novo destino foi a Croácia para jogar no Dinamo Zagreb. Kazu estava de volta à Europa, mas sem sucesso novamente. Apesar de vencer a liga, no final foram poucas oportunidades, 0 gols, e no verão de 99 ele já estava de volta ao Japão. Dessa vez para jogar no Kyoto Purple Sanga. Só que se você é esperto, você já sabe que tá faltando um negócio. Lembra daquele sonho que eu falei no começo do vídeo? Pois é, ele começou em 1990 e os primeiros gols com os Samurais Azuis vieram em 1992. Já no ano seguinte, uma explosão de gols, 16. Todos sonhavam em levar o Japão pela primeira vez a uma Copa do Mundo. Kazu teve um desempenho sensacional, mas não conseguiu evitar a famosa tragédia de Doha. O Japão vencia por 2-1 e garantia assim sua vaga para a Copa de 94. Mas aos 45 do segundo tempo, o Iraque empatou a partida, tirando a vaga dos japoneses, algo que desolou a seleção e todo o país. No ciclo seguinte, Kazu continuou com todo o seu protagonismo, jogando muito bem. Em
Em 97 fez 15 gols nas eliminatórias, artilheiro máximo do país. A classificação veio na repescagem asiática contra o Irã, 3-2, gol de ouro para levar o país à loucura. Japão pela primeira vez numa Copa, feito histórico. Mas nem tudo eram flores. Contra a Coreia do Norte, o craque sofreu uma lesão no cóccix, que acabou atrapalhando bastante seu físico e desempenho. E na partida da classificação, o craque não gostou de ser substituído. A relação com o treinador Takeshi Okada estava desgastada e tudo isso culminou no seu mais que polêmico corte da lista final da Copa de 98, um grande baque para Kazu. O craque voltou a ser chamado em 2000, fez 2 gols e encerrou sua linda história pela seleção naquele mesmo ano. O Japão sentiria para sempre falta do agora Rei Kazu. Voltando ao Kyoto, Kazu reencontrou o caminho das redes. Em 2000 se tornou o primeiro jogador a fazer 100 gols na J-League. Viu surgir um jovem coreano chamado Park Ji-sung bem ao seu lado, mas não conseguiu evitar a queda da equipe. Em 2001 foi pro Vissel Kobe, e após uma temporada mais ativa, foi se tornando reserva nos anos seguintes. Ficou no clube até o verão de 2005. E aos 38 anos, quando o fim parecia certo, fechou com o Yokohama FC da segunda divisão. Meses depois foi emprestado para o Sydney da Austrália, no modelo de contratação especial para um curto período. Fez 4 jogos na Liga Australiana, marcou 2 gols e ainda jogou o Mundial de Clubes, numa dupla de ataque com Dwight Yorke. De volta ao Yokohama, ajudou a equipe a ser promovida, mas o tempo na elite foi só de 1 ano. Independente disso, Kazu seguia. Se suas participações diminuíam, a cada ano seu amor pelo futebol só aumentava. Tanto é que em 2010, aos 43 anos, o rei continuava lá. 2 anos depois, virou jogador de futsal por um tempo. Fez gol pela seleção no amistoso contra a Ucrânia e realizou seu sonho de representar o Japão numa Copa do Mundo de forma diferente. Incrível. Quase toda a temporada tinha algum momento de brilho do rei para lembrar dos seus tempos áureos. E em 2017, quando tinha 50 anos, mais um momento épico, quando Kazu marcou o gol da vitória do Yokohama para cima do Tespa Gunma, se tornando o jogador mais velho da história a marcar. Em 2019, o Yokohama contratou o também super veterano Nakamura, lenda do Japão, e o vestiário do clube virou um verdadeiro encontro de estrelas. Um ano depois, com o Yokohama de volta à elite, Kazu fez sua primeira partida na J1 desde 2007. Em 2022, foi emprestado ao Atlético Suzuka, clube da 4ª divisão treinado pelo seu irmão, e arrastou multidões. Em 2023, o empréstimo foi diferente, para o Oliveirense, da 2ª divisão portuguesa. No ano seguinte, mais um empréstimo ao Suzuka e no dia 16 de junho de 2025, o Rei Kazu entrou em campo para iniciar a 40ª temporada da sua carreira. Nos últimos anos, Kazu tem sido uma grande peça de marketing para a J-League, mas ele não é um jogador decorativo. Luta e treina como se fosse aquele garoto que sonhava em jogar na seleção, porque essa é a única forma possível para um samurai, sempre com amor e disciplina. Vida longa ao rei, e enquanto existir futebol, existirá Kazuyoshi Miura.